Vamos estudar um pouco mais da Bíblia e hoje o Senhor concedeu através da minha esposa uma palavra que ela faz uma ligação com o que a gente já estudou. O título é Números Bíblicos e o Tempo do Fim, o Jubileu. Nós vamos entender isso um pouco mais a fundo. Antes de abrir a Bíblia, eu pergunto para você, Deus gosta de números? Deus gosta, né? Quando que a gente começa a enxergar números na Bíblia? Gênesis. As profecias também. As profecias, 7 dias da criação, a Bíblia já começa com números. E nós vamos ver alguns deles. Nós estudamos já então, né, a criação de Deus, e nós já estudamos que essa criação ela também pode se expandir não apenas para 7 dias, mas para 7.000 anos de história. Nós também vemos, desde a história de Adão, as cronologias. O que significa cronologia? Distinguir a ordem e sequência de fato. É você identificar, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aquilo. Qual é a importância de você entender a sequência de fatos? Isso leva você a entender o raciocínio como as coisas aconteceram. Por que se estuda a história? Para você saber o que aconteceu de errado, para não fazer novamente. Por que Deus deixou tudo escrito? Para que nós analisemos as coisas. E a cronologia, cronos significa tempo, ou contagem de números. Logia, estudo. Então Deus deixou a Bíblia para nós estudarmos a contagem dos tempos. E além disso, existem as linhas de tempo, que são usadas na educação para estudantes e investigadores. Eu e você somos investigadores do tempo, a compreender eventos, estabelecer relações num determinado assunto. Por exemplo, a irmã citou profecia. Como que você entende 2.300 tardes e manhãs? Você tem que começar no comecinho, você segue o raciocínio, quando foi feito o decreto, o que tem a história das 70 semanas e por assim por diante. E além disso, então, nós chegamos num dos estudos mais importantes, que são as profecias. Quem já ouviu falar em 666? E hoje você sabe explicar, eu espero que vocês saibam. Todo mundo já estudou e sabe decora. A Simone me disse que todos tiraram nota 10 das 2.300 tardes e manhãs, e nós já sabemos muito sobre os 144.000. Lá em Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Por quê? Para cumprirmos todas as palavras desta lei. Quando nós entendemos e estudamos as coisas que são reveladas, e hoje nós vamos estudar alguns números bíblicos, isso tem um propósito importante, para a gente conseguir cumprir a lei. E qual que é a importância? Eu deixei escrito aqui uma lembrança para dar o exemplo da chave da porta. Você saiu de casa, você está sem a chave da sua casa. Aí você liga para alguém da sua família e fala, estou sem chave. A pessoa vai virar para você e falar assim, ó, então eu vou deixar a chave dentro do vaso, ou na caixinha do correio, ou embaixo da porta, você pega e abre. Sem essa informação, você consegue acessar a casa? Você vai continuar como um jumentinho preso do lado de fora da porta. Você não vai poder acessar a casa. Então, por que nós temos que estudar e entender as informações? Porque nós estamos passando pela porta chamada Cristo Jesus. Nós estamos entrando nesse caminho para querer adentrar nas portas celestiais. Mas para nós entrarmos nesse caminho, para nós chegarmos a essas portas, as 12 portas da cidade celestial, nós temos que entender. Nós temos que saber onde está a chave. E hoje nós vamos entender o jubileu. Levíticos 25:8. Abra a tua Bíblia. Levíticos, capítulo 25:8. Interessante que Levíticos fica antes de qual livro? Números. Deus gosta tanto dos números que faz o livro inteiro só de números. Levíticos, capítulo 25, nós vamos ler o versículo 8.
O título na minha Bíblia é o ano do jubileu. Também contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, Deus determinou o que significa jubileu e determinou o tempo disso. Então, ele fala essas expressões, 7 semanas de anos, ou a mesma coisa que uma semana de semanas. Então, traduzindo é o seguinte, quanto tempo tem uma semana? 7 dias. 7 semanas são 7 vezes 7 dias, que dá 49 dias. Por isso ele explica, os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. E o que é o jubileu? O jubileu é exatamente o ano seguinte desses 49 dias, que nós sabemos que hoje também se entende como 49 anos. Aqui o versículo foi literal. Os 7 dias é 7, os 49 anos são 49 o período. O 50º ano é chamado jubileu. O jubileu, ele também tem uma função importante. Se você ler o versículo 10, olha o que está escrito no verso 10. Santificareis o ano 50º. 50º é a mesma coisa que 50. Então Deus está ordenando, vocês vão santificar o ano 50. Por quê? Como assim santificar um ano? Ele explica. Apregoareis liberdade na terra e a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão e tornareis cada um a sua família. Sabe o que acontecia naquele tempo? As pessoas que iam se endividando, elas tinham que vender suas coisas, elas tinham que se tornar escravas quando não conseguiam cumprir os seus compromissos. Mas, mesmo escravas, mesmo sem terra, sem a sua terra, sem a sua propriedade, eles esperavam chegar o ano 50, porque o ano 50 tudo era devolvido. Existe alguma coisa assim hoje? Perdeu, um abraço, já era. Até por conta dessas coisas que nós vamos ler, eu deixei escolhido uma música que fala Deus não se cansa de amar. No tempo que a gente considera, o Antigo Testamento ainda, pessoas dizem que não tinha graça. Olha a graça, o favor imerecido de Deus. As pessoas perdiam e Deus falava, no ano 50, devolvam. Abram mão. E as pessoas faziam a maior festa, porque era a comemoração de receber de volta o que tinha. E além disso, o versículo 10 diz, santificareis, é o que vocês leram. E a forma da santificação era a liberdade, a comemoração da restauração. E essa palavra também é encontrada em Êxodo 20. O que diz Êxodo 20? Todo mundo sabe. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Da mesma maneira que as pessoas descansavam do sofrimento no ano 50, Deus, na semana de 7 dias, ele determina um dia e fala, nesse dia é descanso. Eu quero que ele seja santo, porque Deus abençoou. E como que ele ordena que faça, então, nesse 50º ano? Santifiquem. Deixem esse ano separado para as coisas importantes. Significa que no ano do jubileu ninguém trabalhava o ano inteiro? Claro que não. As pessoas trabalhavam, mas com outra mentalidade. Do mesmo modo que eu e você devemos trabalhar no sábado, com outra mentalidade, com outro propósito. A semana da criação, então, nós sabemos que é onde Deus criou o ciclo semanal. Lá em 2 Pedro 3,8 diz que um dia é igual a 1000 anos. Salmos 90, verso 4 diz, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. E nós já estudamos a profecia que existem 6.000 anos e depois é o milênio.
Agora, olha o que está escrito nos versículos 3 a 5 do mesmo Levítico 25. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá um sábado de descanso para a terra. Toda vez que Deus ilustra o descanso, ele usa a palavra sábado. Então, você já pode ir associando a palavra jubileu ao sábado, porque eles são descanso. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da sua cega não cegarás, e as uvas da tua vide, não tratada, não vindimarás, você não vai tirá-las, colher. Ano de descanso será para a terra. Deus determina um tempo e uma pausa para tudo. Quanto tempo a terra vai descansar no final? Por qual é esse 1000 anos que a terra vai descansar? Quando Jesus vier, todos os seres humanos salvos serão levados, tanto os mortos quanto os vivos. Os ímpios serão exterminados. A terra não vai mais ter sofrimento. Satanás é preso sem ter a quem tentar. E a terra vai ter uma pausa, um descanso de 1000 anos. Assim como Deus já tinha determinado. Agora, olha o que está escrito dos versículos 9 a 13. Levíticos 25, do 9 a 13. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra. Lembra o que era o tempo da expiação? O tempo de analisar cada um que tinha que ser feito. E a hora que tocava a trombeta, significava todos, no dia da expiação, tinham que ter a sua vida purificada. E santificareis o ano 50º, apregoareis liberdade na terra e a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Tornareis cada um a sua possessão, tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis nem cegarei o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis, neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então, naquele tempo foi só para Israel. Mas depois isso se tornará, e nós estamos prestes a que isso aconteça, para todo o planeta. E quando a gente fala desses números todos, uma coisa que é muito interessante é a comparação que pode ser feita entre a semana da criação e o jubileu, e os 6.000 anos, a semana milenial, que nós já estudamos. Então, nós sabemos que essa semana foi feita em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, e no 7º, descanso. Primeiro dia da criação, leia lá Gênesis capítulo 1. Hoje é o dia especial para nós lermos. Gênesis 1, de 1 a 5. Quando você abre a tua Bíblia, Gênesis, ou Origens, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. E se nós compararmos o primeiro dia da criação com a semana do milênio que nós já estudamos, o primeiro dia da criação equivale dos anos 0 ao ano 999, ou seja, a origem da contagem do tempo. E como que se conta o primeiro dia da criação? Com a origem de Adão, quando ele encerra sua vida. Fala lá, e Adão viveu 900 e tantos anos. Significa que a partir do momento em que ele foi expulso do Éden, depois de Gênesis 3, a contagem começa porque Adão começou a sua contagem regressiva.
Porque Deus tinha dito, certamente morrerás. E o diabo, implantando o espiritismo lá no Éden, disse, certamente não morrerás. Adão morreu. Ali começa a contagem, diretamente na criação. Então nós podemos entender que o primeiro dia da criação pode se comparar ou dar uma ideia do primeiro dia da semana milenial. Agora, olha o que está escrito de Gênesis 1, de 6 a 10. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Como assim expansão? Havia águas sobre o céu, águas debaixo do céu. Deus fez camadas de água. Naquele tempo a gente sabe que não chovia na terra. A terra era mais úmida, o clima era extremamente agradável. Quando você lê os relatos da criação, é dito que o ambiente era maravilhoso e a temperatura suave. Não precisava de ar-condicionado. Não precisava condicionar o ar a uma temperatura. Deus criou perfeito, de modo que era sensível à nossa pele. E o texto continua dizendo, 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã, o dia segundo, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. O segundo dia da criação se arremete às águas. E a história mais importante de águas que nós temos na Bíblia é o dilúvio. E o dilúvio acontece nesse período de tempo, entre o ano 1000 e o ano 1999. Aproximadamente, se você contar da história do Adão, até chegar no Noé, no ano 1600, depois de Adão. Então, nós sabemos que o dilúvio, ele realmente ocorreu, nós cremos pela palavra de Deus, e ele acontece exatamente quando Deus vai colocando os números da criação. Nessa semana do milênio, ele vai colocando os números das importâncias, dos eventos importantes que vão acontecendo. Agora, quando nós lemos de Gênesis 1, de 11 a 13, diz assim, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã, o dia terceiro. Perceba quantas vezes eu falei a palavra semente. E o maior exemplo de semente é o que foi prometido ao homem chamado Abraão. Qual é a comparação que Deus está fazendo aqui? Abraão viveu nesse período, entre o ano 2000 e 999, depois de Adão. Qual é a comparação que Deus está fazendo? Ele criou a terra, ele umidificou, ele preparou o ambiente, aí ele coloca a semente para que elas produzam. Elas podem produzir sozinhas seus frutos? Se Deus, foi o nosso culto doméstico ontem, se Deus não operar, mesmo a planta e as ervas que estão na terra, tendo toda a água e os recursos na terra, se Deus não fizer a germinação, o processo de crescimento, nada se desenvolve. Da mesma maneira, se Deus dá uma palavra para Abraão, como ele disse aqui, em Gênesis 35:12, ele fala para Abraão, te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. O tanto que é importante a descendência. Quando nós falamos de semente, a gente imagina os grãos. Se eles não forem para a terra, não surgem novas árvores.
O quanto é importante nós valorizarmos a nossa semente, que os pequeninos estão no andar de cima com as professoras. As crianças, um pouco mais, que já têm uma consciência maior, estão aqui no templo. O quanto é importante os nossos filhos, nossos jovens, a nossa descendência se desenvolver corretamente, para que deem árvores e frutos de justiça. Deus prometeu isso para Abraão, e assim ele deu. E nós passamos para o quarto dia, lá em Gênesis 1,14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Olha Deus falando dos tempos mais uma vez. E sejam para luminares na expansão dos céus, e para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, o dia quarto, perdão. Espera, eu me confundi? Eu fiz alguma coisa? Não, tá certo. O dia, eu pulei um dia. Quarto dia, eu li quinto, perdão. O que acontece de mais importante no final do quarto dia milenial? Ou seja, dos 4.000 anos de história. Nós falamos de Adão, da criação, nós falamos de Abraão, e aí chega o período onde vem Cristo Jesus. Note que quando nós lemos na Semana da Criação, ele fala dos luminares, da luz que veio à Terra. Cristo Jesus é a comparação que é feita. Lá em Apocalipse 1,16, Jesus, que está aqui exemplificado, aonde é essa cena? Quem sabe onde é essa cena? Apocalipse capítulo 1. Quem é esta figura? Jesus, ele está onde? Entre as igrejas, entre os candelabros. Quando você lê a carta, aquele que tem as 7 igrejas, a carta às igrejas, e tinha ele na sua destra as 7 estrelas e a espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Veja aqui o sol de Cristo. Quando na sua força resplandece. E lá em Malaquias 4:2 fala que Cristo é o quê? O sol da justiça. Porém, Jesus disse assim: eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E nós sabemos que quando Jesus veio, as pessoas rejeitaram a luz e amaram o quê? Mais as trevas. E quem luta contra Cristo? A contrafação de Satanás, colocando a adoração ao quê? A criatura. Satanás, também conhecido como estrela da manhã, ele também era um anjo de luz. Só que ele quer tomar o lugar de Cristo. E aonde ele leva as pessoas hoje? O que vocês estão vendo aqui? O Papa com o que na mão? Um estandarte, como se fosse uma bandeira, e ali tem o sol. Ele anda com o sol dentro da igreja. Nós sabemos que domingo em inglês é Sunday, dia do sol. A contrafação se manifesta cada vez mais. E hoje nós sabemos o quanto nós lutamos contra essa determinação. Para quem viu o Telegram, para quem está acompanhando as informações, nós colocamos lá a informação de que a partir de janeiro, se eu não me engano, é no final de janeiro de 2022, nas redes sociais, entre Facebook, Instagram e por aí vai, não mais poderá se falar sobre assuntos religiosos, nem feriados judeus. Qual é o feriado judeu mais importante? Sábado. O sábado para eles era até então sagrado. Mas até nisso eles estão mexendo. Isso já vai entrar na minha e na tua vida. Tanto é importante que lá em Ezequiel, capítulo 8, fala: e levou-me ao átrio interior da casa do Senhor,
E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo e com o rosto para o oriente, porque nós sabemos que lá no Japão, né, a terra do sol nascente também é chamada Oriente, porque lá é onde o sol começa. E esses homens, dentro da casa de Deus, estavam adorando ao sol, virados para o Oriente. Hoje, muitas pessoas, dentro da casa do Senhor, adoram ao sol, sendo entendido o sol como o sistema hoje. O sistema babilônico. O sistema onde nós não poderemos fazer muitas coisas, seremos extremamente cerceados, e muitos, como nós ouvimos um estudo também, que está lá no Telegram, para quem tiver curiosidade, o estudo sobre a vida de Pedro, onde Pedro dizia-se estar preparado, mas nós sabemos o que aconteceu com Pedro, e aí a colocação é: e você está preparado? Você fala: não, eu estou pronto, eu vou guardar, eu vou defender, eu vou honrar. Mas quantos das fileiras do Senhor passarão para as fileiras do inimigo? E aí vem o quinto dia da criação, e nós vamos para Gênesis 1, versículo 20. E o verso diz assim: e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda árvore, ave de asas, conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom, e os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e manhã, o dia quinto. E no dia quinto, então, nós chegamos ao tempo que, depois que Jesus veio, no finzinho dos 4.000 anos, a partir do ano 4.000 até o ano 4.999, que significa o quê? Os primeiros 1.000 anos depois de Jesus, começa a Igreja de Cristo. E a partir da Igreja de Éfeso, que é a Igreja do Cavalo Branco, a pregação começa, e começa-se a pescaria de homens e de almas. Então, quando Deus coloca aqui sobre os peixes, nós podemos fazer uma alusão ao quinto dia dessa semana milenial. E essa semana ela tem a lembrança do tempo do Pentecostes. O que acontece no Pentecostes? Derramamento do poder de Deus, ou a também chamada chuva temporã. Nesse tempo, o poder é derramado. E aí nós chegamos, então, no sexto dia da criação, e nós sabemos que o mais importante dele, como diz aí no verso 24, a criação dos seres viventes, diz assim: e disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Até aí. Depois o versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã, o sexto dia. A coisa mais importante do sexto dia, que equivale aos anos 5.000 até o ano 5.999, ou seja,
depois do ano 1000 da nossa era, do ano 1000 ao 2000, um dos eventos mais importantes é o crescimento da população mundial. Olha que coisa interessante. Aqui está escrito 1750, o comecinho. Até 1750, não chegava a ter 1 bilhão de habitantes na Terra. E até o ano 1900, também não chegou a 2 bilhões. Foi aumentando devagar. Porém, a partir de 1900, aí começa, do 1900 para frente, olha o que começa a acontecer com o crescimento da população. 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós já estamos quase no 8 bilhões. A raça humana cresce vertiginosamente, é uma progressão geométrica, o crescimento é muito acelerado. E nesse último tempo de grande crescimento populacional, como foi na criação onde Deus cria os principais seres da Terra, os seres humanos, nós vemos a importância do que vai acontecer. Porque a hora que acaba esses 6.000 anos, onde nós estamos nessa terra corrompida, o que vai acontecer com os seres humanos que estão aqui? Nós que estamos, raça humana caída, seremos transformados, não é assim? O ser humano caído hoje, quando a gente lê 1 Coríntios 15, 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, os que estavam nos caixões e o pó, se ressuscitará perfeito, e nós seremos transformados. Nós não teremos mais o mesmo corpo. Nós seremos completamente modificados. O final dessa história de 6.000 anos se encerra com a transformação daquilo que Deus tinha criado no original, ele volta a fazer. Lá em Romanos 8, 21, diz assim: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória de Deus, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, a restauração do nosso corpo. É isso que eu e você esperamos. E o que acontece no 7º dia? Nós sabemos, Gênesis 2, de 1 a 3 diz, e Deus terminou a obra, ele descansou, e no 7º dia ele separou, abençoou e santificou o dia 7º. E nós sabemos que esse dia não é apenas para a criação, mas ele também é um selo que eu e você estamos sendo convocados. E esse selo, qual é a importância? Porque ele é tirado da lei do Senhor. E essa lei de Deus, ela é a confirmação daqueles que, como diz Apocalipse 14, 12, como diz Apocalipse 14, 12, igreja? Aqui está a paciência dos santos. Guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isaías 46, 9 e 10. Antes de eu ler, eu vou fazer uma pergunta. Tá, nós vimos que existe uma semana de 6.000 anos, nós vimos que compara-se aos dias da criação e que Deus foi colocando essas coisas com todo o cuidado e zelo, comparando os tempos e as eras. Ou seja, Deus está confirmando que realmente essa semana de 6.000 anos faz sentido. Por que estudar isso? Porque se isso é verdade, Deus está dizendo assim: lembrai-vos das coisas passadas. Lembrem-se desde Gênesis, que nós acabamos de ler, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Só pelo que nós acabamos de ler, Deus já está anunciando o fim na primeira semana da criação. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus está dizendo: vocês estudam a história da Terra.
os 6.000 anos de história, a antiguidade toda. E eu estou anunciando, a hora que acabar, vem o fim, vem a revelação. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus está dizendo, mas pode ser que alguém pense assim, mas que baboseira, ficar estudando essa semana milenial, que coisa chata, isso não tem nada a ver. Só que se você entende que Deus assim determinou, Ele está dizendo, a semana de 6.000 anos acabou. Se você não entende esse conceito, você não entende que o fim chegou, o fim veio o fim. É só o fundamento do que vai acontecer daqui para frente. Jubileu, criação e dilúvio. Lembra que nós começamos estudando o jubileu? Quando aconteceu o dilúvio, lá em Gênesis 6:3, Deus disse o quê? Foram 120 anos determinados. Eu não vou mais lutar contra os seres humanos. Meu espírito não contenderá com o homem para sempre. E ele determinou o tempo para que o dilúvio chegasse, que foi de 120 anos. Quanto tempo caiu chuva? 40 dias e 40 noites. Deus gosta de números. Deus gosta de números. 120 anos, nós podemos comparar a 120 jubileus. Jubileu tem quantos anos? 50. Se nós entendermos o tempo do homem, determinado lá em Gênesis 3, 120 anos, e se nós transformarmos em 120 jubileus, quanto dá 120 jubileus de 50 anos? Exatamente 6.000 anos de história. O final dos 120 anos, Noé e sua família entrou na arca. O final dos 6.000 anos, a volta de Jesus marca a salvação daqueles que, comparados à arca, serão salvos por guardarem e amarem o Senhor, a sua lei, os seus mandamentos e manterem a fé em Jesus. Moisés, na sua vida, teve 3 períodos de 40 anos. Quanto tempo Moisés viveu? 120 anos. O que aconteceu no final da vida de Moisés? Ele foi ressuscitado, não foi assim? Ou nós sabemos que Moisés foi ressuscitado? Aonde está escrito isso na Bíblia? Judas. Quando lá fala, e o diabo contendendo com o templo de por causa do corpo de Moisés. E aí depois vem o episódio do Monte da Transfiguração, onde Moisés aparece junto com Elias e Jesus. Então Moisés foi ressuscitado. Por que eu estou colocando esses números e essas datas para vocês? O quão é importante nós entender. O que nós falamos que o jubileu é comparado? Ao descanso. Depois dos 6.000 anos, depois de 120 jubileus, além do ano do jubileu ser um descanso, um período de 120 jubileus é determinado para a Terra, para que haja então o período do milênio. E qual é o descanso do milênio para os crentes? Como que o milênio faz os crentes descansarem? Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, todo aquele que você lamentou que não estava no céu, toda impiedade, tudo aquilo que foi injusto, e pelo sangue de Cristo, tudo isso será determinado no tempo do milênio. 40, nós falamos que a vida de Moisés teve 3 fases. Qual é a primeira fase de Moisés? Moisés, o príncipe do Egito. A segunda fase, Moisés no deserto, depois que ele mata o egípcio, e ele descobre quem ele é. E a terceira fase, Moisés, o libertador, caminhando o seu povo, o povo de Deus, para a terra prometida. Olha que interessante. Desde Adão até Abraão, são 2.000 anos de história, 40 jubileus. De Abraão até Jesus, 2.000 anos de história, mais 40 jubileus. De Jesus até hoje, 2.000 anos de história, mais 40 jubileus, total 120 jubileus. A grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace, até o encerramento. Em todas as épocas, a ira de Satanás esteve voltada contra a Igreja de Cristo, motivo pelo qual Deus
deu capacidade do seu Espírito e da sua graça, Deus derramando sempre sobre a igreja. Para que, com qual propósito? Pudesse enfrentar todas as oposições do mal. Ao receberem os apóstolos a incumbência de levar o evangelho até os confins da terra e escrevê-lo para as gerações futuras, Deus lhes deu a iluminação do seu Espírito. Então ela está comparando a iluminação de a luz, né, como a criação, com o evangelho sendo pregado. Lembra essa frase? Me lembra? Apocalipse 18. Como começa Apocalipse 18? Quem lembra? Pode falar, pastor. Então vamos ler. É melhor você ler. Apocalipse 18. Apocalipse capítulo 18, verso 1. E, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. Qual é esse poder? A terra foi iluminada com a sua glória. Agora compare o que é essa luz. Deus lhes deu iluminação do seu Espírito para as gerações futuras. Como? Eles escreveram o Evangelho eterno. Aquele que prega a palavra de Deus está trazendo a maior luz sobre a terra que ela necessita. E o texto continua assim: à medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, 12. Ele operará com todo o poder sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2:9. Durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou outrora, antes, um lugar proeminente entre os anjos de Deus, tem estado dedicado, devotado a uma obra de destruição e engano. E toda habilidade e astúcias satânicas adquiridas, toda a crueldade desenvolvida nessa luta de longos séculos, serão empregadas contra o povo de Deus no conflito final. Tudo que Satanás conseguiu nesses 6.000 anos, ele está preparando para agir contra mim e você. É nesse tempo, cheio de perigos, que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor, 2 Pedro 3,14. E esse povo vai pregar esta mensagem no meio do caos, porque olha o que fala o versículo 2 do Apocalipse 18. Clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Tudo que é de pior vai estar contra nós. O que hoje o Espírito de Cristo retém vai ser liberado para agir contra as nossas vidas. Então, como nos dias dos apóstolos, a igreja terá necessidade de uma dotação, de um poder especial da graça e poder divinos. Como é chamado esse poder do final dos tempos? Chuva serôdia. No livro Maranata, esse livro Maranata é um livro de meditações diárias sobre o livro Eventos Finais. Ele tem na internet, para quem tiver curiosidade, ele é feito um dia após dia, você lê um trechinho do livro Eventos Finais. E diz assim, eu acho que nem toda igreja sabe disso, por isso eu trouxe essa expressão. Já foi inclusive falado aqui, mas eu acho que nem todos atentaram. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Quando que isso acontece? Na época das pragas. Isso é para quem está estudando a fundo profecias. Os santos, já não há mais tempo de salvação. As pragas, quando caírem, acabou
a misericórdia. Ninguém mais se converte. Nesse tempo, a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, e estabelecendo o concerto eterno com o seu povo, semelhantes a estrondos do mais forte trovão. Suas palavras ecoam pela terra inteira. Você já viu um trovão e o eco que ele vai fazendo? Esse é o efeito do que a voz de Deus vai fazer, e ela vai soar por toda a terra. Mas olha que interessante. E falando Deus o dia, hora da vinda de Jesus, declarando o concerto eterno com o seu povo, proferiu uma sentença, então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus, quem que estará vivo? Quem será esse Israel de Deus nesse tempo das pragas? 144.000, 144 mil. O Israel de Deus permanece com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam. Então você imagina, o povo na angústia e os cristãos assim, ó. O trovão fazendo aquele barulho e o povo de Deus assim. É igual Moisés, quando estava no Antigo Testamento recebendo, tem até um filme, né, que Moisés está lá todo feliz e Deus falando, e o povo assim, não deixa Deus falar. E o Moisés maravilhado com a voz de Deus, e o povo assustado, deixa Moisés falar, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nesse tempo, só o Israel de Deus estava ouvindo, e os ímpios ouviam como estrondo do mais forte trovão, eles não vão reconhecer. Só os servos do Senhor irão entender. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou um terremoto. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Começou então o jubileu, quando a terra devia descansar. E no livro História da Redenção, capítulo 61, o capítulo chama o Livramento dos Santos, nós encerramos com essa frase. Começou então o jubileu, em que a terra deveria repousar. Viu o escravo piedoso levantar-se com vitória e triunfo, sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não podiam compreender as palavras da voz de Deus. Você pode imaginar, por mais que exista angústia, o que é a hora que você ouvir Deus falando? Pode ter ímpio, pode ter o que for, pode ter drone, pode ter perseguição. Se você ouvir o estrondo da voz de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Deus é tão amoroso que durante esses 6.000 anos de história, ele discorre e ele mostra e ele quer salvar e ele quer pescar os homens, ele quer transformar as almas. O nosso Deus não se cansa de amar. E nesse tempo de grande perseguição, nós teremos o fruto do Espírito amadurecido, porque a chuva serôdia cai sobre aquela árvore a chuva ela vem com qual propósito? Que o fruto amadureça. E o fruto maduro, qual é o propósito final? A conclusão de todo o fruto do Espírito, o mais difícil de ser alcançado, o amor. Quando eu e você amarmos acima do nosso direito de justiça, nós alcançamos o excelente, o amadurecimento da vida espiritual. Agora nós vamos nos levantar para cantar que Deus não se cansa de amar. E cante essa música pedindo para Deus derramar esse amor no teu coração, como eu tenho pedido para Deus pôr no meu. Porque nós não podemos saber a lei, nós não podemos simplesmente convertermos a Jesus sem amar. E esse amor tem que exceder e muito
a lei e o amor dos homens. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos adorar o Senhor.